Vereadores derrubam veto ao projeto que determina a inclusão do quesito raça e cor nos programas e coletas de dados do município. Começa a vigorar proibição de estacionamento na orla da Praia Brava. Porto pode operar cargas a granel a partir do mês de maio. Remosque adia início das coletas de sangue em Itajaí. 15 de fevereiro de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A operação de cargas a granel é uma opção para a retomada das operações do berço 3 do Porto Público após a conclusão das obras no local. A alternativa econômica para o município está próxima da realidade, com a possibilidade do trabalho iniciar em maio. O superintendente do Porto de Itajaí, Antônio Aires dos Santos Júnior, explica que as operações vão somar cerca de 60 mil toneladas de soja por mês. As cargas vão chegar de caminhão pela BR-101, onde vai ser instalado um pátio de triagem e depois vão ser acondicionadas em um pátio na área portuária. Por unanimidade, a Câmara derrubou o veto do Executivo Municipal Projeto de Lei Ordinária número 76/2015, de autoria do vereador Carlos Augusto da Rosa, do PP. O PLO determina a inclusão do quesito raça e cor nos sistemas de informação e censos do município para direcionar as ações e programas que atingem a população de Itajaí. Com 19 votos, os parlamentares rejeitaram o veto do prefeito ao PLO 76 de 2015 e mantiveram o texto aprovado pela Câmara no ano passado. O PLO 76 determina a inclusão do quesito raça-cor nos sistemas de informação, avaliação e monitoramento, coleta de dados, censos, ações e programas. O objetivo do projeto é identificar o perfil das pessoas e possibilitar o mapeamento para direcionar as políticas públicas. Mas a Prefeitura considerou o projeto inconstitucional, devido a vício de iniciativa, uma vez que a Câmara não poderia legislar sobre as atribuições administrativas do Executivo. Já o autor do projeto, o vereador Carlos Augusto da Rosa, discorda da posição do governo municipal e se disse indignado com a forma como o veto foi realizado. Eu quero respeito dentro dessa Casa Legislativa. Eu dou sustentabilidade a um governo e estou no PP desde 96. O projeto era de minha autoria. Então eu achava, na minha opinião, que eu tinha um pouco de respeito. Carlinho, o projeto é inconstitucional, eu vou mandar o veto. Não. Arbitrariamente, o prefeito assinou e mandou o veto para essa Casa Legislativa. Para desmoralizar a Casa Legislativa, para desmoralizar simplesmente o vereador, que já está desde 20 e poucos anos dentro do partido. Eu me entristeço isso com a maturidade que eu tenho de 5 mandatos. Outros parlamentares da bancada governista também discordaram e disseram que o projeto é, sim, constitucional. Não há qualquer inconstitucionalidade, não se está aferindo aqui, como foi mal colocado pela Procuradoria, no sentido de que fere as atribuições, interferindo nas atribuições, nas funções da Secretaria. Não tem nada disso. O prefeito ele tem o seu corpo técnico lá, os procuradores, que de alguma forma divergiram daquilo que a Procuradoria, os senhores vereadores, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final colocou aqui nos seus pareceres. E se não concordamos, simplesmente temos aqui o poder de promulgar a lei. Essa casa é soberana, cabe a nós a decisão e, por isso, volta a essa casa e nós podemos tomar a nossa posição, mantendo aquilo que foi feito em encaminhamento no sentido de atender a sociedade, que era a vontade do vereador. Segundo a Lei Orgânica Municipal, com a derrubada do veto, o prefeito tem 48 horas para assinar a lei. Caso ele não assine, o PLO volta ao Legislativo para que o presidente da Câmara promulgue a nova lei. No fim do ano passado, o governo municipal devolveu para o Ministério das Cidades a verba que havia sido liberada para Itajaí construir um restaurante popular. Já no retorno das sessões da Câmara, em 2016, o vereador Oswaldo Mafra, do Partido Solidariedade, propôs diversos requerimentos questionando o cancelamento da obra.
Na opinião do parlamentar, é preciso retomar a luta pelo restaurante popular em Itajaí. Eu ainda não desisti, porque esse governo só tem mais um ano. E o governo que não quis fazer o restaurante popular vai se findar. E eu tenho certeza que o próximo governo, a gente ainda nesse governo, consegue reverter. Claro que a gente não desistiu, pedimos já um monte de informação para que a gente veja qual foi o gasto que esse governo teve com essa trajetória do restaurante popular, essa logística que foi implantada, que infelizmente jogou dinheiro pelo ralo. Não conseguiu fazer o restaurante ou não quis fazer o restaurante. E claro que a gente vai continuar batalhando, brigando, porque o restaurante popular é uma coisa boa para o povo, principalmente para o povo de baixa renda e os trabalhadores que ganham pouco. Então nós vamos continuar lutando sim, não desistir, se não for agora, vai no próximo governo. O diretor regional do grupo RIC Record, Silvano Silva, visitou a Câmara de Itajaí. Ele foi recebido pelo presidente vereador Luiz Carlos Pissetti e elogiou a estrutura do Legislativo. Eu sou itajaiense, né? Estou me sentindo muito em casa, voltando para cá, aqui com a RIC TV Record. Vir aqui para estreitar os laços, conhecer a Câmara, estão de parabéns. Realmente é um exemplo para o estado de Santa Catarina, de estrutura, né? E vim aqui conversar com o presidente, conhecê-lo, né? E conhecer o trabalho da Câmara e colocar à disposição o nosso veículo de comunicação, né? Um veículo que atende toda a região, que atinge toda a região e Santa Catarina através da nossa rede, para que a gente possa divulgar as coisas positivas, né, o trabalho que os vereadores fazem aqui e interagir nas cobranças onde a comunidade também nos faz, né, trazer até a Câmara, até o presidente, aos vereadores. Enfim, o espaço é da comunidade, nós também somos, né, uma empresa que entende e trabalha com o dia a dia da comunidade, né, quer ver a nossa comunidade crescer, quer ver Itajaí cada vez mais forte, mais pujante, né, e a nossa intenção como veículo de comunicação é a construção da Itajaí cada vez mais bonita, cada vez melhor para se trabalhar, melhor para se viver. É isso que a gente precisa e é isso que a gente quer. Tenho certeza que a gente está muito alinhado a partir de agora com a Câmara de Vereadores de Itajaí e a RIC TV Record. E você vai ver em instantes, começa a vigorar a proibição de estacionamento na orla da Praia Brava. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A partir de hoje está proibido estacionar na orla da Praia Brava à noite. A proibição vale das 10 horas da noite às 6 horas da manhã no trecho que compreende a Avenida José Medeiros Vieira, no canto norte da Brava. Nos primeiros dias, agentes de trânsito vão estar no local para orientar e fiscalizar. O médico proctologista Gustavo Becker Pereira usou a tribuna para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer de intestino. Ele conversou com a nossa equipe sobre o assunto. Quando a gente leva em consideração o câncer do intestino grosso, do cólon, do reto, a gente sabe que a incidência dele é maior em áreas de maior desenvolvimento. Então, se a gente pegar a nível de Brasil, nós estamos localizados numa das áreas de maior incidência. Se pegar a região sul, sudeste, de maneira geral, a gente tem uma incidência muito maior do que das demais áreas do Brasil. Na nossa região, o índice de casos varia em torno de 20 novos casos a cada 100 mil habitantes por ano. E aqui existem estudos, aqui se atribui essa maior incidência exatamente naqueles estados que são tidos com os mais desenvolvidos. Então, essa pergunta é muito importante, porque nós conseguimos ter alguns fatores, analisando esse fato, a gente consegue definir alguns dos fatores de risco a esse tumor, ao câncer no intestino. Dentre eles, quais seriam? Maior ingesta de gordura, maior ingesta de carne vermelha, maior ingesta de embutidos, maior ingesta de carne processada,
maior hábito do tabagismo, maior ingesta de bebida alcoólica, uma menor ingesta de fibras, frutas, verduras. Então, quando a gente analisa que nessa região esses fatores de risco estão mais presentes, questão da cultura, questão do dia a dia, do fast food, dessa vida mais corrida, a gente consegue atribuir esse fator como sendo marcante em nós termos um índice maior de tumor do que em outras regiões do país. E esses fatores também, eles influenciam na entrada dessa doença. Cada vez mais jovens estão desenvolvendo câncer do intestino? Sim, então a gente tem esse dado, a gente tem essa análise feita que antes era um tumor de faixas etárias muito mais avançadas, muito mais a partir da sexta, sétima década de vida. Hoje em dia a gente já começa a observar que pacientes em idades mais baixas, quarta, quinta década de vida, começam a apresentar esse tumor. Isso é importante porque a gente tem que levar essa informação à população, para ela se observar, para o paciente se conhecer, porque o tumor de intestino ele tem uma frequência alta. Se for feito o diagnóstico no momento mais inicial, a grande maioria deles poderia ser curada. A gente sabe que 90% dos casos de tumor do intestino a gente poderia curar. Infelizmente, hoje a gente consegue levar a cura em torno de 50%. Mas o que a gente tem que passar para a população? Se observar. Porque a cura está relacionada com o diagnóstico, com a descoberta no momento inicial. Então, como que o paciente deve se portar? Ela deve se observar. Deve observar as fezes, deve ver se mudou as características, se as fezes estão mais finas, se começou a ter mais diarreia, se o intestino tinha um hábito regular, agora começou a falhar uns dias, começou a ter uma dificuldade maior para evacuar, se começou a ter sangue nas fezes, se começou a ter dor abdominal, se o abdômen começou a estufar. A pessoa tem que estar atenta. Não quer dizer que eventualmente se teve um sangue nas fezes que vai ser um tumor. Não quer dizer isso. Mas sangrou, não é normal. Então deve ser avaliada, deve buscar um atendimento médico para que possa ser esclarecida essa causa. Então, além de uma mudança de hábitos, principalmente alimentares e de bons hábitos, como não fumar e não beber, também tem essa questão de se observar e procurar um médico se notar alguma anomalia? Isso mesmo. Então, se o paciente tiver um estilo de vida saudável, vai fazer bem para o coração, vai evitar diabetes, vai baixar a pressão, vai evitar que tenha outras doenças como derrame e etc. E para o intestino é a mesma situação. Então, se o paciente tiver uma alimentação saudável, praticar atividades físicas 4 vezes na semana, pelo menos 50 minutos, se ele tiver uma ingesta de líquido adequada, pelo menos 2 litros, 2,5 litros por dia, e uma ingesta de fibra importante, diminuir os carboidratos, diminuir a carne vermelha, os processados, ele vai diminuir esse risco de ter o tumor do intestino. Mas por que é importante o paciente prestar atenção nele, no seu corpo, no seu organismo? Porque mesmo ele fazendo tudo isso direitinho, o tumor ele é multifatorial. E o fator genético é muito importante. A gente sabe que todos esses outros fatores de risco que a gente falou, eles são os gatilhos. Eles levam muitas vezes a ter o tumor ou a aparecer mais precocemente. Então a gente evita o máximo. Mas mesmo tendo uma vida saudável, a gente tem que saber que ele pode aparecer. Então a gente tem que estar atento a qualquer mudança do nosso corpo para buscar esclarecimentos. E se eventualmente tiver um tumor, que faça esse diagnóstico logo. Fazer um diagnóstico breve, ter uma chance grande de curar. O Hemosc adiou o reinício das atividades em 2016, programado para hoje na unidade, para coletas de sangue em Itajaí. Ainda não foi definida a nova data de retomada das coletas de sangue na cidade, que são realizadas no ambulatório da Univale. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.